Nossa, faz direito porque vai te abrir um mar de oportunidades. Você tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas que coisas são essas? Você já imaginou quais cargos do direito podem te levar ao topo? Hoje vamos desvendar juntos qual é a carreira que mais paga. Juiz, ministro, desembargador, advogado? Confere aí que até o final desse vídeo eu espero ter ajudado e esclarecer algumas dúvidas que você tem sobre as carreiras jurídicas e as carreiras que quem cursa direito pode seguir. Nos primeiros anos de faculdade, é bem comum que todo estudante de direito sonha em ser um juiz. Quem não quer ser um juiz? Uma carreira que tem prestígio, que tem uma aceitação social acima das demais, paga bem. Então, quando nós entramos na faculdade de direito, uma das principais carreiras que nós nos deparamos é com o juiz de direito. Então, ali no comecinho da faculdade, você vai querer ser juiz, promotor de justiça e delegado. Em um podcast, que inclusive está aqui neste canal, e eu vou deixar aqui no card, mas calma, continua vendo esse vídeo. Nós discutimos com a doutora Tamires que quando nós estávamos na faculdade, poucos professores incentivavam a nós, ser advogados. Parece que tem um roteiro, parece que ninguém quer te formar ou quer te ajudar a ser advogado. Sempre que tinha as aulas, os professores ali, sempre o que era falado era das carreiras públicas e de ser concursado. Isso me remete quando nós estávamos no ensino médio, que os professores do ensino médio queriam formar alunos vestibulandos para exclusivamente passar em faculdades públicas, como se fazer faculdade pública, ser concursado fosse um modelo de sucesso e fosse o mais alto nível que nós pudéssemos atingir em nossas vidas. Eu, particularmente, não acredito nisso. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no curso de Direito, a Constituição de 88, no artigo 2º, instituiu ali o poder legislativo, executivo e judiciário independentes, porém harmônicos entre si. O poder judiciário, que é o foco das carreiras que nós vamos falar hoje, foi instituída para garantir direitos fundamentais individuais, coletivos e sociais. E dentro do poder judiciário foram instituídos órgãos que fizessem parte do poder judiciário, que está previsto no artigo 92 da Constituição Federal. Entre alguns órgãos, olha aqui o que está: Supremo Tribunal Federal, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, STJ, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Estadual, são os órgãos do Poder Judiciário no Brasil. Cada um desses órgãos possui carreiras a serem seguidas em cada uma dessas instituições. Eu não vou entrar aqui em quais são as atividades de cada uma dessas instituições. O intuito desse vídeo é brevemente falar como que funciona a estrutura para você entender quais são as carreiras e direcionamentos que você pode ter dentro do poder judiciário, que é um dos pontos principais do estudante de direito. E aí uma pergunta provocativa: quem são os jogadores deste game? Do judiciário, dos órgãos do judiciário brasileiro? Primeiro deles, e aí eu vou começar lá de embaixo, não vou começar de cima. Primeira coisa, o advogado. O advogado, ele faz parte desse jogo todo e digamos que é a primeira carreira que você pode seguir assim que você é aprovado na OAB, tem ali a sua inscrição regular, pagar a anuidade e tá ali com a tua carteira. Então a primeira delas é o advogado. Depois do advogado, seguindo ali uma carreira jurídica, nós temos o juiz de direito. E aí o juiz de direito, ele tem o juiz estadual e o juiz especializado, que entra na questão do direito do trabalho. O juiz de direito, um juiz estadual, ele lida com causas, por exemplo, direito penal, direito do consumidor, direito de sucessões, de bens, de cobrança, de pensão, é o juiz estadual. O juiz do trabalho, que é um concurso à parte, ele lida exclusivamente com causas trabalhistas. E nós também temos o juiz federal, que lida com questões de âmbito federal, que envolve, por exemplo, ações contra a Caixa Econômica Federal,
órgãos públicos, entre outras questões. E aí, acima do juiz, nós temos o desembargador. Gabriel, onde que o desembargador fica? Eu acredito que depois do home office, acho que eles estão em casa. Fica a dica. Mas, brincadeiras à parte, os desembargadores, eles ficam nos tribunais. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Justiça do Trabalho. Entrei com uma ação aqui na minha cidade, em Cubatão. Procura no mapa para saber se você sabe onde é Cubatão. Na Justiça do Trabalho aqui com o doutor Gabriel, que é o meu xará. Eu fiquei inconformado com a decisão do doutor Gabriel. Eu quero uma revisão dessa decisão. Então aí o que nós fazemos? Nós temos ali a sentença, nós entramos com o recurso ordinário e o recurso ordinário ele vai para o tribunal, ele vai para o TRT, ele vai para São Paulo. E quem trabalha em São Paulo? Os desembargadores. O desembargador, ele é juiz, um juiz de carreira, um juiz que tem mais tempo de casa, um juiz que bateu as suas metas, um juiz que tem experiência, que o cara é fera, brother, e o cara tá no tribunal. E para você estar no tribunal, tem vários critérios sérios e objetivos para que você alce um voo mais alto e alcance ali uma estatura de ser um desembargador. Mas lembre-se, o desembargador, ele é um juiz de direito. E aí, aproveitando a temática de juiz, digamos que ainda assim eu estou inconformado. Gabriel, eu estou inconformado com a minha decisão. Os desembargadores, eles não seguiram ali as diretrizes, uma decisão, a jurisprudência do tribunal, e eu não quero, não aguento mais. E aí você tem a oportunidade de revisar novamente essa decisão, e aí você pode entrar com um recurso de revista ou outros recursos, mas estou dando um exemplo do direito do trabalho, tá? Tem outros recursos de outras áreas, mas é para ficar dentro desse exemplo. Com o recurso de revista, eu posso subir novamente esse recurso para que os ministros do TST eles analisem a minha causa e revisem ou não o meu pedido. Beleza, então agora eu estou dando um novo jogador aí nesse esquema todo. O ministro, da mesma forma, ele é um juiz de direito. Então é a carreira de juiz. Então eu tenho juiz, desembargador e ministro do TST, no caso da Justiça do Trabalho. Posterior a isso, o patamar ele é igual. Ele vai ser ministro e esse é o cargo mais alto que nós temos no Poder Judiciário. Por que eu digo mais alto? Porque, apesar de nós termos cargos diferentes, com repercussões distintas, com atribuições distintas, eles são ministros. Então, apesar de nós termos outros tribunais, ministro, ele é ministro. Mas ainda assim, esse não é o cargo ou patamar mais alto. Depois do TST, nós temos os ministros do STJ e nós temos os ministros do STF. Se nós fôssemos dizer, dentro da carreira do magistrado, do juiz, ser ministro do STF é o cargo mais alto dentro da carreira do judiciário de um magistrado. Nós estamos falando aqui de alguém que dedicou a vida ao magistrado e que está ali há 30, 35 anos, 20, 25 anos dentro da carreira. Para você ser juiz, você precisa cursar direito, ser aprovado no concurso público que tem, salvo engano, 4 fases e além de bacharel em direito, você precisa comprovar 3 anos de atividade jurídica. Ou seja, se você passou na faculdade e prestou o concurso e passou e não comprovou 3 anos de atividade jurídica, você não vai ser aprovado no concurso público para a magistratura. Então você precisa ter os seus 5 anos de formado, mais 3 anos de atividade jurídica. Mas quanto que é o cascalho que um juiz pode ganhar? O salário de um juiz de primeiro grau, ele gira em torno de 20 a 30 mil reais. Você pode estar pensando, meu, isso é dinheiro pra caramba. E claro, evidentemente isso é dinheiro pra caramba. Mas nós vamos comparar com outras profissões aqui dentro das carreiras jurídicas e aí nós vamos ver se realmente é dinheiro pra caramba. Um outro polo e um outro jogador dentro dessa
loucura toda que é o judiciário, nós temos o promotor de justiça. De forma bem simplificada, o promotor de justiça ele tem o papel de cutucar o juiz Estado, para dizer e lutar contra irregularidades e ilegalidades. Então a gente vai ver bastante o promotor de justiça atuando na questão criminal, crimes contra a vida, crimes financeiros, crime contra a sociedade. Então esses são os papéis, alguns deles, do promotor de justiça. O promotor de justiça, tal qual o magistrado e o juiz de direito, ele precisa ter ali os 5 anos, o bacharel em direito, comprovar também 3 anos de atividade jurídica, e o salário ali também ele é bem próximo ao de juiz de direito, sendo ali entre 20, 25 a 30, 35 mil reais por mês. Claro que esses valores são valores brutos, não estou falando ali com os acréscimos adicionais, hora extra, enfim. Dentro dessa temática do promotor de justiça, nós temos o procurador de justiça, que é um cargo de antiguidade dentro da promotoria. E aí os valores também eles variam entre 30 e 35 mil reais por mês. E aí, seguindo, nós temos o defensor público. O defensor público, ele ganha ali em torno de 20 mil reais por mês, ele precisa de aprovação em concurso público, precisa também comprovar 3 anos de atividade jurídica, e o defensor público, ele é um advogado em que tem o papel, é um defensor público mesmo, é um advogado público. Então, por exemplo, digamos que na sua região tem ali pessoas carentes, pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm condições de patrocinar e pagar um advogado, é destinado um profissional para que defenda ele, para que entre com uma ação, que defenda ele no judiciário, e é destinado o defensor público. O defensor público ele é essencial dentro dessa triangulação entre juiz, Estado e parte. Então ele é o advogado da população, de pessoas que não possuem condições de arcar com as despesas do judiciário. Para finalizar, nós temos também os servidores do judiciário, que são os técnicos, são pessoas que trabalham ali com o juiz, são TIs, oficial de justiça, pessoas que também trabalham ali uma guarnição do judiciário. E os salários são variados, nós temos ali desde 4, 6, 7 mil até 14, 15 mil de um oficial de justiça. Então, os salários são variados dentro dos servidores públicos. E por fim, nós temos o advogado. O advogado ele não tem um teto. Se eu pudesse dizer aqui de expectativa, de se a pessoa está pensando no cascalho, se ela pudesse escolher, se ela tivesse que seguir uma carreira que não pudesse, não estipulasse limite, é a advocacia. Contudo, a advocacia também não estipula o quanto que você vai ganhar por mês. Pode ser 1 milhão por mês, pode ser 10 conto. Então aqui eu fiz um apanhado das profissões aqui, do desembargador, dos juízes de direito, dos ministros, dos advogados, defensores públicos, servidores do judiciário. Como eu falei aqui de valores, você percebeu que os valores não passavam de 35, 40 mil? Porque existe o teto constitucional. Então, o valor mais alto que um servidor público pode receber são os dos ministros do STF. Então, para responder ao tema dessa bagaça toda aqui desse vídeo, o cargo mais alto do judiciário é o do ministro do STF. Cara, loucura. Acabou aqui a bateria do bagulho aqui, mas preciso terminar esse vídeo. Aí, ó, fiquei na mão. Então, se você gostou desse vídeo, você larga o dedo no like, porque eu quero ganhar em dólar. Porque eu quero largar aí a advocacia está saturada? Não. Porque faz parte da advocacia atual comunicar direito de uma forma leve, conversar com quem está chegando, e faz parte estar aqui também, porque um advogado atual, ele está no digital, ele está ensinando, ele está comunicando, está se aprimorando. Então larga o dedo no like, desgraça, e me ajuda a chegar à meta de 1000 inscritos nesse canal. Demorou? Não sei se o áudio daqui vai ficar bom, mas é isso. Tamo junto, valeu. E tem vídeo aí chegando de qual é a área do direito que mais paga, pai. É previdenciário, é penal, é desportivo, é marítimo. Mas aguarde, porque vai chegar coisa nova no canal. É nóis ainda, valeu.